Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a educadora Janaína. Bom, na aula desta semana, que equivale à semana de 28 de abril a 1º de maio, né, nós vamos estar falando sobre o projeto Cidadania ainda, e o tema da disciplina é Políticas Públicas e Partidárias. Bom, vocês vão estar acompanhando a aula aí, né, por esse vídeo, mas somente com o meu áudio. A minha imagem não vai estar aparecendo, tá? Mas dá para vocês acompanhar sem problema as aulas só com o meu áudio e a imagem do PowerPoint. Bom, antes de iniciar sobre a aula, dessa aula, eu peguei uma frase, na verdade, são um compilado aí de frases que eu achei ali de um autor desconhecido, mas que fala bastante sobre o tema que nós vamos entrar em pauta. A política muda o destino de uma nação e país. E a política, ela precisa ser entendida para ser melhor compreendida. Gente informada cria uma política melhor. Eu achei essa frase bastante interessante, pertinente ao assunto de hoje, por conta que nós precisamos entender, estudar, compreender do que se trata a política, né? Nós vemos que há muito palpite em cima, mas só que poucos desse palpite têm direcionamento certo, porque não pessoas desentendidas não estudam acerca disso. Então a política ela precisa ser entendida para ela ser melhor compreendida, porque gente informada cria uma política melhor. Quando nós não somos informados, nós criamos uma política ruim, uma política sem embasamento, né? Então, achei bastante pertinente essa frase para nós iniciarmos a nossa aula. Antes de falarmos sobre políticas públicas e partidárias, vamos compreender a política, do que se trata em si, né? A política, então, ela é a arte, a ciência de organizar e direcionar, administrar um Estado, uma nação, certo? Aqui no nosso país, essa organização e administração da sociedade se dá por três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Para manutenção da liberdade política, o governo, então, é dividido nesses três. E o que cada um faz? Vamos ver. O executivo, ele dirige, administra o governo, representa o país no exterior, ele é quem toma as decisões sobre economia, investimentos, conservação de escolas, hospitais. E quem exerce esse poder são o presidente da República e os governadores de estado e prefeitos. O legislativo, ele é quem vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. E quem exerce o poder legislativo são os senadores, deputados federais e nos estados, os deputados estaduais, nos municípios, os vereadores. E o judiciário, ele é o poder que aplica as leis, decide conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. E quem exerce esse poder são os juízes, nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, a política ela é a ciência, a arte, né, de governar e administrar, e o nosso país presidencialismo, né, que a gente tem, nós executamos essa administração, essa organização com a junção desses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E as políticas públicas, o que são? Né? São ações, metas e planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. E as políticas públicas, elas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. As políticas públicas, elas são os planos de leis, são as metas, as ações, né, que o governo em si, eles adotaram para colocar, sancionar essas determinadas leis na sociedade. Eu separei um vídeo, né, e eu vou colocar ali, inclusive, no mural
de informações do Google Sala, para vocês terem como complemento dessa aula. Nesse vídeo, é um vídeo do YouTube, vocês vão acessar esse link, e ali nesse link vocês vão estar acompanhando nesse vídeo o que é, de forma mais detalhada, sobre o que é a política pública. Vou abrir aqui para vocês só verem aqui, né? Como que está aqui o link no YouTube. Mas aí eu vou colocar o link lá e vocês assistirão. Não vou colocar por aqui por conta que eu fiz o teste e não deu certo. O som saiu totalmente distorcido, então não dá para me colocar dentro desse vídeo aula. Mas vocês vão ter acesso do link. Então, vocês entram lá também para complemento dessa aula, tá? Então, vamos voltar lá no slide que a gente estava. Então, políticas públicas são ações, são planos, são leis, né, que o governo eles sancionam ali para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. E para essas políticas públicas elas serem estabelecidas, é muito importante que nós, como cidadãos, participemos dessas leis, né, que são sancionadas. Então, é de extrema importância que nós estejamos ali, sempre acompanhando. Não é somente o poder público que faz as políticas públicas, a população ela tem o direito de participar desse processo. Até porque as políticas públicas, as leis, elas surgem pela demanda da sociedade. Então, essas leis elas surgem pela própria demanda nossa. Então, é essencial a participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. E é obrigação do Estado e direito do cidadão assegurar a participação da população em sua gestão. Tanto que tem uma lei, a LC 131, de 27 de maio de 2009, que ela se refere à transparência da gestão fiscal sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, é uma lei, nós temos esse direito de estarmos acompanhando a lei, as leis que estão sendo sancionadas. Então, nós temos essa abertura por parte do governo aí. Coloquei aqui num outro slide, faça a sua parte. Qual tem sido a sua qualidade na gestão pública? Sabia que você tem como acompanhar as propostas de leis do seu país? No site da Câmara dos Deputados, coloquei o link aqui para você estar acessando lá, em atividade legislativa aplicando em proposta legislativa. Nesta plataforma você terá acesso às propostas de leis adversas. Pesquise e acesse sempre que quiser. Assim você estará usufruindo desta liberdade que possuímos hoje. Então, hoje nós temos essa transparência, né? Tanto que por conta que nós vemos aqui no slide anterior, né, é uma lei, a LC 131, que se haja transparência da gestão fiscal, das leis sancionadas aqui no nosso país. Então, nós temos um site aí da Câmara dos Deputados, onde nós temos essa liberdade de estarmos acompanhando. A proposta da atividade desta semana referente a essa aula, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão até colocar aqui, as atividades desta aula você irá utilizar do seu direito e liberdade como cidadão. Porque, de fato, você vai realizar a cidadania ativa, né? Que nós vimos até na aula anterior. Você vai estar acompanhando como que está o andamento da questão política da sua nação, das leis, né? Que movimentam uma sociedade. Então, ali no site do portal da legislação, você vai ter acesso às leis instituídas em nosso país no decorrer dos anos todos. Então, você vai ter lá leis de 2020, leis de 2019, 2018 e muitos anos atrás aí, vai ter inúmeras leis. E o que você vai fazer? Você vai realizar uma pesquisa. Primeiro, você vai escolher uma lei. Como que você vai escolher? Quando você entrar lá no portal, vou entrar aqui juntamente com vocês. Quando vocês entrarem lá no portal, isso aqui, ó. Vocês vão ver aqui os anos, né? 2020, 2019, vocês vão escolher um ano aí. Vamos por 2020, né? Eu já escolhi esse ano.
e vocês vão dar aqui uma olhada, vão ver as leis que foram sancionadas este ano. E vai escolher uma delas. Você escolhendo, você vai copiar o número da lei e a ementa. A ementa é do que ela fala, do que ela se trata, né? Então, você vai entrar aqui e escolher um desses anos aqui, dar uma pesquisada nas leis. Caso você já conheça, tenha em mente uma lei, uma causa que você já acompanha, você pode colocar aqui, ó, e procurar essa lei. E aí você copia a ementa dela e o número dela. Tem um slide aqui que eu mostrei para vocês, aqui, ó, anterior. Que nem aqui tá a lei, a LC 131, esse é o número, né? E do que ela se refere. Então, vocês vão pegar o número dessa lei, de uma das leis que vocês vão pesquisar, e falar o que ela se refere. Depois, vocês vão aprofundar sobre tal importância de ter instituído determinada lei, essa determinada lei que você escolheu. Você vai explicar a necessidade de melhoria que ela proporciona à nossa sociedade. Você vai fazer uma pesquisa aí depois sobre essa lei, ok? Então, essa é a proposta da atividade desta semana. Vou aproveitar essa videoaula para estar também informando para vocês como vocês vão registrar as atividades lá no portal, no Google Sala. Vou entrar aqui, ó. Vocês vão entrar no Google Sala, vão estar lá no mural, né? Se vocês clicar aqui no mural, vai estar escrito lá as informações, que nem ó, aqui é referente à atividade da aula passada. E aqui é a videoaula, e no caso eu coloquei um vídeo do YouTube aqui, né? E também eu vou colocar, referente a essa aula também, vou colocar inclusive um vídeo do YouTube. E aí, essa é a aula aqui, que vocês vão clicar aqui para ver a videoaula, e aqui vocês vão clicar para ir lá no vídeo do YouTube. Vai ser a mesma coisa nessa semana, quando eu liberar essa aula. Aí, depois de feita, você vai lá em atividade, depois de ver a aula, né? Aí você vai, ó, atividade referente à aula, né, que eu dei. Vamos supor aqui, ó, tem atividade aqui, veio a atividade, foi da atividade diferenças e desigualdades. Aqui para mim tá aparecendo, né, quem entregou, quem não entregou. No caso de vocês vão ser diferentes. Mas vocês vão lá em instruções, né, no de vocês vão estar isso daqui. Quando vocês fizerem, né, a atividade, através do anexo meu lá, você vai anexar a sua atividade. Vou até entrar aqui numa aula teste, numa sala teste que eu fiz, ó, para vocês. Vamos supor, vai aparecer aqui, atividade X. Vou ver a atividade. Aí aqui vai estar o Word da atividade, né? Vocês vão abrir, tal. E aqui vocês vão fazer o seu comentário, dúvidas, caso você tiver da atividade. E aqui você vai adicionar o arquivo seu dessa atividade. Aí você vai lá, seleciona um arquivo, busca lá nas suas coisas lá, do seu computador ou do seu celular. Deixa eu fazer um teste aqui, colocar um arquivo aqui, qualquer um. Colocar esse aí. Aí fazer download, né? Vou fazer download. Ok, adicionou aqui. Aí vocês vão clicar em entregar. Entregar. E é isso. É desse jeito que vocês vão agora registrar as atividades, tá? Tudo pelo Google Sala. Pelo e-mail PGMH que eu disponibilizei, eu estou recebendo ainda sim, mas nós vamos começar a colocar aqui. Eu estou migrando tudo para cá. Essa semana aqui, essa última semana de abril, vou dar uma tolerância aí daqueles que ainda não conseguiram entrar e anexar essa atividade, mas depois, nas próximas semanas, é por ali, gente, que vocês vão entrar, tá bom? E é isso, ok? Então, tenham todos uma ótima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me chamar, lá no chat.
E nós vamos conversando aí sobre as possíveis dúvidas, ok? Tenham todos uma ótima aula, uma ótima semana e nos vemos até a próxima.